Bom dia, alunos. Nós vamos falar agora do encontro das duas células reprodutoras do óvulo com o espermatozoide, que se chama fecundação. Então, o que é a fecundação? É a penetração do espermatozoide no óvulo. Na verdade, ele bate no ovócito secundário, e aí, a partir daquele momento, ele se torna o óvulo. E aí, a união do material genético que está no núcleo do espermatozoide com a união do material genético que está no óvulo, formando o zigoto, que é, então, o que vai permitir a formação do bebê. Então, aqui o óvulo, lembrando que ele é maior porque ele carrega os nutrientes para o começo da vida do bebezinho. Os espermatozoides, o primeiro que conseguir perfurar essa camadinha do óvulo e entrar, vai gerar uma reação que o óvulo vai bloquear a entrada de todos os outros espermatozoides. O ovócito secundário ele dura de 24 a 36 horas. Então, a hora que ele foi lançado na tuba uterina, ele pode passar até 36 horas esperando pelo espermatozoide. O espermatozoide dura 72 horas, então ele pode ter chego na tuba uterina no dia anterior, ele passa lá 72 horas esperando. Se no dia seguinte o ovócito for lançado, eles se encontram. Então, existe um período em que esse encontro pode acontecer, que é o período fértil. O espermatozoide ele vai penetrar apenas no óvulo da fêmea da sua espécie. Isso ocorre graças à presença de uma proteína na membrana dos gametas que se encaixa uma nas outras e garante que elas são da mesma espécie e ela possa ocorrer a fecundação. Gente, isso é importantíssimo para que a gente evite a formação de coisas inesperadas na natureza e que possam gerar algo que ameace a sobrevivência das outras espécies. Lembrando, então, que o óvulo ele vai contribuir com o núcleo, que contém metade do material genético da mãe, mais o citoplasma e as organelas. Isso quer dizer que, por exemplo, as mitocôndrias do filho são todas da mãe, porque elas vieram com o óvulo e não com o espermatozoide. O espermatozoide ele vai contribuir com o núcleo e os centríolos. A cauda e as mitocôndrias que estavam no espermatozoide, elas não entram no óvulo, e se por acaso elas entrarem, elas são destruídas. A fecundação exige um meio líquido, gente. No caso do ser humano, a fecundação é interna, é dentro do corpo da fêmea, e no caso do ser humano, junto com o espermatozoide, é lançado um líquido, né, formando tudo isso, forma um esperma. Esse líquido permite que o espermatozoide nade até o encontro do óvulo. Então, ele tem um meio líquido, mas que ele sai junto com o espermatozoide. Em alguns seres vivos, isso ocorre como uma fecundação externa. Por exemplo, em algumas espécies de peixe. Então, normalmente, elas são, em geral, né, elas são no meio aquático. No meio aquático, porque o líquido é o meio, então não exige esse lançamento do líquido. E aí, tanto a fêmea quanto o macho, eles vão produzir uma grande quantidade de células reprodutoras e vão lançar na água. E aí, elas vão se encontrar ali. Gente, por que uma grande quantidade? Porque como está fora do corpo, a chance delas não se encontrarem é maior. Então, isso aí é uma proteção maior para que não se perca a célula sem ter a fecundação de nenhuma delas. Atenção, gente, temos alguns casos aqui. O hermafroditismo, que é quando os seres vivos têm os dois sexos. No caso, por exemplo, do verme solitária, da minhoca e tal. Então, nesse caso, a gente tem alguns casos específicos. A solitária, que é um verme, como o nome diz, você pega uma só, você tem uma solitária, ela está sozinha lá dentro de você, ela consegue fazer a autofecundação. Ela mesma vai produzir as duas células reprodutoras e elas vão se fecundar. Ela mesma vai ter o filho com ela mesma. No caso de alguns outros animais hermafroditas, o que vai acontecer é a fecundação cruzada, em que um dos indivíduos vai fazer o papel de macho e o outro a fêmea, e aí um deles manda a célula reprodutora do macho para o outro que está
como a fêmea. Então, no caso da minhoca, gente, nós temos uma fecundação cruzada mútua. Os dois são macho e fêmea, mas a parte macho de uma engravida a parte fêmea da outra, entre aspas, né, engravida, e a parte macho da outra engravida a parte fêmea da outra. Então, ambas trocam as células reprodutoras. Em geral, isso acontece em algumas espécies, porque em geral existem mecanismos que dificultam a autofecundação. Então, por exemplo, o amadurecimento das gônadas do mesmo indivíduo ocorre em épocas diferentes. Então, o espermatozoide e o óvulo não estão disponíveis no mesmo indivíduo ao mesmo tempo. Gente, evitar a autofecundação é uma estratégia evolutiva, porque ele garante que tenha um encontro de células reprodutoras de indivíduos diferentes, gerando uma variação de características genéticas maiores, o que garante uma estratégia de sobrevivência maior, porque se eu tenho mais opções, a chance de acontecer alguma coisa que destrua todos os seres daquela espécie é muito mais difícil. Então, o encontro dos dois, do óvulo com o espermatozoide, vai seguir algumas coisas. O óvulo ele tem uma membrana plasmática e ele tem uma membrana vitelínica externa. Quando o espermatozoide encosta no óvulo, ele faz uma reação acrossômica. Ele funde a região do acrossomo, que é aquela parte da frente que tem o líquido, com a parte do espermatozoide. Aí ele libera enzimas que vão dissolver a membrana vitelínica do óvulo. Aí essa fusão das membranas permite que o núcleo do espermatozoide entre no óvulo e a membrana do óvulo sofre transformações e se torna uma membrana de fecundação que não deixa mais outros espermatozoides entrarem. E aí ocorre a junção dos núcleos do espermatozoide com o óvulo, formando o zigoto, que é a primeira célula do bebê, que vai se desenvolver até o bebê ser formado pelos 9 meses. Cariogamia, gente, é um nome que recebe a união do conteúdo genético do óvulo com o espermatozoide. Também pode aparecer o termo anfimixia. Aí essa célula que foi formada, ela vai fazer cópias e ela vai caminhando pela tuba uterina até chegar no útero. Quanto tempo para implantar no útero? Em geral, 7 dias. Se implantar no útero, o que acontece? Temos as vilosidades coriônicas, que são projeções do material fecundado junto da parede uterina. Isso passa a produzir um hormônio chamado HCG, que sinaliza a presença do embrião lá. E estimula que aquela parte lá, o corpo amarelo do ciclo menstrual, mantenha as taxas de estrógeno e progesterona alta, impedindo a menstruação para não soltar essa camadinha e não ter um aborto. A partir do 4º mês de gestação, o corpo amarelo não dura, ele começa a regredir. Mas aí a mucosa uterina é mantida que estava mantida pelos hormônios do corpo amarelo, continua a se desenvolver pelo estrógeno e progesterona da placenta. Então, ele tem aí uma transferência da função. A placenta, conforme ela amadurece, ela produz progesterona e estrógeno, e aí ela inibe a função do FSH e do LH, que não permite ela soltar o óvulo de novo e ter uma outra gravidez, sei lá, com 4 meses de gravidez. O que é a placenta? Ela é formada das projeções da parede uterina e das vilosidades coriônicas do embrião. É onde ocorrem as trocas de substâncias entre a mãe e o bebê, sem a mistura de sangue, e ela comunica-se com o embrião pelo cordão umbilical, que é uma estrutura tubular, presente aqui. Essa posição que o bebê deve adquirir na hora do parto normal, ele sai primeiro com a cabecinha, né, para não enroscar os membros. E aqui uma curiosidade que chama muita atenção das pessoas, a diferença entre os gêmeos dizigóticos ou fraternos e os univitelínicos. Então, gêmeos dizigóticos ou fraternos são gêmeos não idênticos. Nesse caso, o que vai acontecer? A mãe, na hora de liberar o óvulo, ela vai liberar 2 óvulos. E aí, como entram muitos espermatozoides,
um deles fecunda o primeiro óvulo e um outro fecunda o outro óvulo. Então, a gente tem aqui a formação do bebê 1 e aqui a formação do bebê 2. Porém, são bebês com cargas genéticas diferentes. Então, eles são gêmeos não idênticos. E aqui nós temos os gêmeos monozigóticos ou idênticos, que não é da mesma forma que é formado. Nesse caso, é apenas um óvulo que encontrou com apenas um espermatozoide e formou a primeira célula do bebê. Só que essa célula ela vai fazendo cópias. E aí, na formação dos gêmeos monozigóticos, a hora que essa célula faz a cópia, ela solta a cópia. E essas cópias são idênticas. Então, essa aqui vira um bebê e essa aqui vira um outro bebê idêntico. Gente, sempre os alunos perguntam sobre o caso dos gêmeos siameses. É quando essas cópias não soltam completamente. Elas ficam com uma parte em comum. E aí, eles nascem com uma parte em comum entre eles. Pessoal, espero que tenham compreendido e na próxima aula falaremos dos métodos anticoncepcionais, os métodos que existem para evitar o encontro do óvulo com o espermatozoide. Obrigada pela atenção.